Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Maratona Estudante. Eu me chamo Henrique Pires e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de bacias hidrográficas. Então pessoal, para você que é de São Paulo ou da região sudeste e vai prestar vestibulares regionais como Unesp, Fuvest e até mesmo Unicamp, fica ligado na aula de hoje que tem grande chance dessa bacia cair no seu vestibular. Beleza? Então vamos lá? Bom, vamos tratar da bacia do Paraná. Rio principal, o Rio Paraná. Eu fiz a localização da bacia, ela localiza-se na porção centro-meridional. Pessoal, a FUVEST adora esses termos. Meridional em relação a sul, setentrional em relação a norte. Quando eles querem cobrar em relação ao hemisfério, utiliza-se a boreal em relação ao hemisfério norte e austral em relação ao hemisfério sul. Dona FUVEST adora isso, pessoal. Beleza? Então vai congregar os estados de Santa Catarina, Minas Gerais, vai pegar parte do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás. Como nós vimos, rio principal Paraná. Ele vai nascer da junção de dois. O rio número 1, o rio Paranaíba, e o rio número 2, o Rio Grande. Beleza? Então o rio vai correr de norte a sul. Aqui eu coloquei dois importantes rios também, que nós veremos algumas características ao lado. Rio Tietê e o rio Paranapanema. O rio Paraná, ele nasce aqui no nosso território, depois ele percorre o país, né, Paraguai, Argentina, e depois ele integra o Rio da Prata, que é a junção do rio Paraná, Paraguai com o rio Uruguai. Beleza? Então vamos ver algumas características dessa bacia. Bom, primeiro, maior ocupação humana. Acredita-se que cerca de 32% da população brasileira está na bacia do Paraná, ou seja, aproximadamente 50 milhões de habitantes. Bom, tem também o maior desnível orográfico em relação à altitude e, consequentemente, o maior potencial hidrelétrico instalado. Aqui nós podemos citar duas características. A primeira, a bacia do Paraná está na região sudeste, então uma região com uma forte pujança, né? Então tem uma força econômica e industrial muito grande. E outra é a seguinte, o rio Paraná, então ele vai de norte a sul. Se eu me posiciono onde está meu canetão, qual é a minha margem esquerda? Essa daqui. E minha margem direita? Essa daqui. Bom, os rios como Tietê e Paranapanema correm de leste a oeste. Entretanto, aqui nós temos um compartimento do relevo, que a gente vai trabalhar mais para frente, que é o Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, essa área ela é muito maior no que diz respeito à altimetria em relação a essa. Ou seja, os rios eles saem de uma área de maior altimetria para uma área de menor altimetria. Isso contribui principalmente para a produção de energia hidrelétrica. Beleza? Então, uma característica de uma hidrelétrica nós temos a binacional de Itaipu. Por que binacional? Porque é um acordo feito entre o Brasil e o Paraguai. Então, o que acontece? A energia produzida aqui na binacional de Itaipu, metade fica no nosso território e metade vai para o Paraguai. Entretanto, o Paraguai ele não tem capacidade suficiente de utilizar toda essa energia. Ou seja, ele acaba vendendo esse excesso para a gente. Beleza, pessoal? Então aqui uma característica muito importante que sempre aparece em prova. Então, FUVEST, Unesp e até mesmo Unicamp. Maior potencial hidrelétrico instalado. Beleza? Vamos comentar um pouquinho dos rios que a gente encontra aqui na bacia do Paraná? Bom, rios planálticos, maior declividade, e também rios caudalosos, então com grande volume de água. E se ele é caudaloso, ele é perene, ou seja, ele não seca. Beleza? Regime pluvial tropical. Pluvial, água da chuva, e tropical, porque a localidade da bacia está no clima tropical. Aqui eu coloquei três características importantes do rio Paraná. Você tem o rio perene, que é um rio que não seca, e como eu disse, consequentemente um rio caudaloso. Você tem a foz em estuário, ou seja, você vai ter um único canal para o rio desaguar, e uma drenagem exorreica, que vai ser pelo Oceano Atlântico, ou seja, fora do continente. Como o próprio nome já diz, exo vem de externo. Beleza? Agora, gente, vale citar alguns problemas ambientais. Como aqui nós temos uma grande ocupação humana, você tem a utilização da água para uso doméstico e até mesmo uso industrial. Entretanto, um problema que vale notar aqui é a poluição. Se nós formos pegar o rio Tietê,
você tem afluentes como o Rio Pinheiros e o Rio Tamanduateí, em que tem um nível de poluição muito grande. Então isso é um impacto ambiental que acaba assolando alguns rios daqui da Bacia do Paraná. Beleza, pessoal? Agora eu vou deixar um tempinho para você tirar um print e fazer algumas anotações. Bom, pessoal, agora uma coisa muito importante dentro da Bacia do Paraná, que quando cai sobre ela pede isso, que é a hidrovia Tietê-Paraná. Então essa hidrovia é uma via de navegação que tem grande importância, tanto regional, quanto nacional e quanto internacional. Por quê? Porque ela tem um sistema multimodal, ou seja, você tem uma variedade de transportes. Então você tem rodovias, ferrovias e dutovias. Dutovias é de relativo a duto, ou seja, o transporte subterrâneo. Beleza? Então, aqui eu até coloquei uma estrela, porque eu quero que você marque isso, grife com asterisco. E por quê? Ela contribui para o escoamento de produtos agrícolas com destino à exportação. Então você tem produtos que vêm aqui do centro-oeste, como a soja, bem como a cana-de-açúcar. E vale salientar que a hidrovia Tietê-Paraná ela é a hidrovia do Mercosul. Então, uma aliança econômica formada entre Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Então, sempre quando cai sobre a Bacia do Paraná, cai a respeito da hidrovia Tietê-Paraná. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula super bacana e super importante. Fica ligados que os vestibulares regionais cobram tudo isso que a gente falou. Disposição orográfica, hidrovia e até mesmo potencial hidrelétrico. Se você gostou, curte, compartilha, comenta com seus amigos. Se surgir alguma dúvida, pode mandar pra gente. E não se esqueça de visitar o nosso Instagram, que está na descrição do vídeo. Então lá a gente está fazendo uma série de postagens relacionadas aos estudos para vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço!